Bom estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a postura corporal. Dada a relevância que esse aspecto tem, embora ele seja subjetivo, né, dentro da nossa comunicação, ele ganha um destaque agora, porque como a gente está usando máscara, a gente perde parte da comunicação facial, portanto, automaticamente a gente presta mais atenção do que a gente já prestava antes na postura corporal. Então, se já era importante, agora ficou mais importante ainda. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu vou falar dos aspectos da postura corporal no seu atendimento com o seu cliente e depois eu vou falar um pouquinho sobre a postura corporal para você, pessoalmente. Por que que isso é importante também? Vamos lá, vamos começar pelo atendimento. Vocês percebem que a gente faz julgamentos a partir de uma postura corporal? Então imagine agora que você está vendo duas pessoas conversarem à distância, você não ouve o que elas falam, você não vê o rosto, você vê apenas a postura corporal. E com isso você já sabe muita coisa do que está acontecendo ali. A gente consegue perceber quem domina aquela interação ou não, se está havendo um conflito ali ou não, se alguém está triste ou não. Ou seja, a gente faz uma série de leituras somente a partir da postura corporal. Então, ela é muito importante e ela pertence ao que a gente chama de comunicação não verbal. A comunicação verbal são as palavras, né? Aquilo que você usa, as frases que você usa durante a interação. A entonação, a postura corporal pertencem ao que a gente chama de comunicação não verbal, que tem um peso muito maior do que a comunicação verbal, ou seja, a gente lembra muito mais dos aspectos que são inerentes à comunicação não verbal do que efetivamente aquilo que foi dito para a gente. A gente vai lembrar, vai reter mais outras coisas. Então, a gente faz julgamentos a partir da postura corporal. E esses julgamentos, eles têm consequências. O que é isso num atendimento? Olha só, você pode estar falando tudo certo, você pode ter dado as melhores opções para o seu cliente, ter inclusive usado um tom de voz adequado e simpático. E se você estava numa postura corporal inadequada, mesmo assim, esse cliente, na hora que vai avaliar seu atendimento, ele não avalia tão bem assim. E você fez o melhor, você deu as melhores opções. Tudo por conta de uma postura corporal inadequada para interagir. Então, a gente vai decidir a partir disso se a gente gosta ou não do atendimento, se foi um atendimento de excelência ou se foi um atendimento médio. A gente vai decidir se a gente volta ou não para aquele lugar. A gente vai decidir se a gente indica ou não aquele lugar. A gente vai decidir se a gente gosta daquele profissional que a gente interagiu ou se a gente não gosta daquele profissional que a gente interagiu a partir dessas informações que são passadas por meio da postura corporal. Então, a gente precisa prestar atenção sim nisso no dia a dia. A gente entra no automático e acaba nem percebendo como é que o nosso corpo está interagindo ali com as pessoas, com os clientes naquele dia. Então, a gente precisa prestar atenção. O que seria uma boa postura corporal? Então, cabeça reta, né, sem exagerar muito, porque se você fica com o nariz empinado pode passar a arrogância. Ombro ereto, né, transmite confiança, transmite segurança. Essas são boas posturas para gente usar, para a gente interagir. Nada de ficar debruçado, nada de ficar segurando a cabeça enquanto o outro está falando. Isso tudo vai passar o quê? Passa descaso, passa má vontade, passa um desânimo, né? Tipo, a pessoa está desanimada, me atendeu, estava desanimada. Então, prestem atenção. Usem posturas corporais adequadas que ajudam o ritmo do seu atendimento. Ok? E agora, vamos falar um pouquinho sobre o impacto que a postura corporal tem pra gente pessoalmente? O primeiro é óbvio, né? É sobre o ponto de vista da saúde. Se você tem uma postura corporal inadequada durante o dia, você chega no final com torcicolo, dor no ombro, dor na perna, tudo porque você ficou de um jeito desleixado, né? De um jeito largado,
ou nem sequer prestou atenção em como você estava ali. Então isso é importante, né? Que você tenha uma postura bacana para você não ficar com dores, né? Não afetar aí a tua, sob o ponto de vista da saúde. E um outro aspecto que é muito interessante. Vamos lá. Vocês reparam que quando a gente ganha uma prova no esporte ou a gente consegue alguma coisa que a gente queria muito, a gente automaticamente faz assim, né? Como uma comemoração, como uma vitória, ei, consegui. A gente levanta os braços, meio que automaticamente, sem que a gente perceba. Repara uma coisa, se vocês já viram Paralimpíadas, né? Muitos corredores são cegos e eles nasceram cegos. E no final, quando eles vencem, eles têm essa mesma reação de levantar os braços, sem nunca ter visto ninguém fazer isso, porque são pessoas que nasceram cegas. Isso é interessante porque a gente percebe que o nosso corpo ele tem uma inteligência própria, né? Ele entende que na hora da vitória, esse é o gesto a ser feito. Então, isso é universal, né? E isso é antigo, né? É ancestral que vai passando. Significa o quê? Que o corpo tem uma inteligência própria, né? Mesmo que você não passe racionalmente pela sua mente. O oposto também é verdadeiro, né? Se a gente tá mal, se a gente perde alguma coisa, automaticamente a gente vai se tornando menor, né? A gente vai ficando assim, abaixa a cabeça, fica cabisbaixo, a gente se faz menor, né? A gente faz o corpo ficar menor, né? Por meio desses movimentos. Quando a gente perde ou quando a gente tá mal, né? Aconteceu alguma coisa que a gente não queria, a gente fica triste por algum motivo. Então, automaticamente, o nosso corpo adota essas posturas, mesmo que a gente não pense racionalmente. Agora estou triste, então eu vou ficar assim. Não, eu fico assim naturalmente. Agora, olha que legal. Existe uma professora, uma pesquisadora da Universidade de Harvard, chamada Amy Cuddy. Inclusive, tem uma palestra dela no TED Talks, que eu coloquei o link aí para vocês assistirem. E ela tem um livro traduzido para o português chamado O Poder da Presença. Ela fez um estudo muito interessante. Ela percebeu o quê? Que da mesma forma que o nosso sentimento ele afeta a nossa postura, o inverso também é verdade. A nossa postura afeta o nosso sentimento. Então, olha como é que foi a pesquisa dela. Ela convidou algumas pessoas e pediu para que essas pessoas entrassem numa sala e ficassem durante 2 minutos em posturas que são chamadas posturas de poder e para outras pessoas 2 minutos em posturas que são chamadas de não poder. O que é uma postura de poder, né? Então, uma postura de poder é essa da vitória, é você colocar assim as mãos na cintura, né? A chamada pose da Mulher Maravilha. E as sem poder é ficar cabisbaixo, assim, né? Ficar sentado na cadeira, assim, encurvadinho. Essas pessoas, os hormônios delas eram medidos antes de elas entrarem na sala. Elas entravam e ficavam ou numa postura ou noutra. E ao final, 2 minutos, e ao final media-se novamente os hormônios. E ela percebeu, ela detectou que o hormônio que está ligado à confiança, ao otimismo, ele aumenta 20% para aquelas pessoas que estão na posição de poder e cai 10% naquelas pessoas que estão na posição sem poder. O cortisol, que é o hormônio do estresse, esse a gente mais reativo, né? Ele cai, tem uma queda de 25% nas pessoas que ficaram na posição de poder e tem um ganho de 15% nas pessoas que ficam sem poder, na posição sem poder. Ou seja, só de eu ficar cabisbaixo, eu estou aumentando o cortisol, né? Simplesmente pela minha posição. Tamanho é a relevância, a influência que a postura corporal tem pra gente no dia a dia. Então, olha que bacana esse estudo. Vale a pena assistir esse vídeo dela, onde ela coloca detalhes disso que eu estou contando aqui um pouquinho para vocês.
Mas tudo isso para quê, gente? Para a gente prestar atenção na nossa postura corporal, pelo nosso atendimento, pela nossa saúde e também pelas emoções aí que a gente gera na gente durante o dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!